Você sente dores nas pernas no fim do dia? Sente que estão pesadas, inchadas ou rígidas? Se você tem mais de 60 anos, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas idosas ao redor do mundo, especialmente na América Latina, sofrem silenciosamente com esse problema todos os dias. Mas na cultura oriental, os mais velhos usam há séculos um remédio natural, barato e sem efeitos colaterais que pode mudar completamente a forma como você se movimenta e como se sente. O segredo dos idosos asiáticos não está em um comprimido nem em uma máquina cara. Está em algo muito mais simples, um óleo natural que talvez você já tenha na sua cozinha. Quando aplicado corretamente, esse óleo pode aliviar o inchaço, melhorar a circulação e devolver leveza às suas pernas. Em apenas 7 dias. Não é mágica, é ciência natural milenar. E hoje vamos revelar exatamente como ele funciona, como usá-lo e quais resultados você pode esperar, dia após dia. Aos 60 anos, e às vezes até antes, muitas pessoas começam a notar mudanças sutis, mas persistentes nas pernas. Elas já não se sentem tão leves, os passos ficam mais lentos e o cansaço aparece após atividades que antes não causavam nenhum incômodo. Subir escadas, caminhar até a padaria ou simplesmente levantar do sofá pode se tornar um esforço inesperado. O que muitos não sabem é que isso não é apenas envelhecimento normal, mas uma combinação de fatores que podem ser compreendidos e tratados. A circulação sanguínea é um dos primeiros sistemas a perder eficiência com a idade. Os vasos ficam mais rígidos, as veias têm mais dificuldade para levar o sangue de volta ao coração e, como consequência, o líquido se acumula nas extremidades. Essa retenção não causa apenas inchaço, mas também sensação de peso, formigamento e, em alguns casos, dor ao caminhar ou dormir. Para muitos idosos, isso se torna um incômodo constante que afeta sua qualidade de vida. Além disso, ocorre a perda progressiva de massa muscular, o que os médicos chamam de sarcopenia. Com menos atividade física, os músculos das pernas perdem força e volume. Isso não só aumenta o cansaço, como também faz com que as articulações sofram mais. Joelhos, tornozelos e a lombar passam a suportar um esforço que antes era melhor distribuído. Silenciosamente, muitas pessoas deixam de se movimentar por medo de cair, tropeçar, ou simplesmente porque se mover já não é mais prazeroso. E quando o movimento diminui, o problema se agrava. Menos movimento significa pior circulação. Pior circulação significa mais inchaço, mais dor e mais fraqueza. É um ciclo vicioso do qual muitos não sabem como sair. Por isso, entender esse processo é tão importante. Não se trata de resignação, mas de um sinal de alerta. Seu corpo não está falhando, ele está pedindo ajuda. O mais preocupante é que muitos tentam resolver isso com medicamentos que apenas mascaram os sintomas. Ou pior, acabam se acostumando com o desconforto. Aprendem a conviver com a dor, com a insônia, com as pernas pesadas que os limitam dia após dia. Mas não precisa ser assim. A medicina tradicional oriental, usada há séculos em culturas longevas como a japonesa, oferece ferramentas naturais que podem aliviar esse quadro de forma progressiva, eficaz e sem efeitos colaterais. E é aqui que entra esse óleo esquecido, natural, acessível e cheio de propriedades terapêuticas, o óleo de alecrim. O que você está prestes a descobrir não é uma moda, nem uma promessa vazia. É uma prática ancestral que está sendo redescoberta por milhares de pessoas idosas que desejam voltar a se sentir bem com suas pernas, sem depender de medicamentos caros ou procedimentos invasivos. No coração de muitas culturas asiáticas longevas, especialmente no Japão e na China, existe um profundo respeito pelos remédios naturais.
Não se trata de superstição nem de costumes antigos sem fundamento, mas de uma sabedoria transmitida de geração em geração. E entre os óleos mais valorizados por suas propriedades terapêuticas está o óleo de alecrim. Não é novidade, não é moda, é antigo, comprovado e eficaz. E hoje, a ciência moderna está apenas começando a confirmar aquilo que os idosos asiáticos já sabiam há séculos. O óleo de alecrim é extraído das folhas de uma planta que cresce em regiões mediterrâneas, mas que também foi amplamente utilizada na medicina tradicional oriental por sua capacidade de revitalizar os músculos e aliviar dores. Esse óleo contém componentes bioativos como o ácido rosmarínico, o cineol e os flavonoides, substâncias com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e vasodilatadoras. Isso significa que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação, reduzindo o inchaço e levando mais oxigênio e nutrientes aos tecidos das pernas. À medida que envelhecemos, o sangue circula com mais dificuldade nas extremidades. O coração precisa trabalhar mais para bombear, e as válvulas das veias já não funcionam com a mesma eficiência. Por isso, os tornozelos incham, as panturrilhas doem e as pernas parecem pesar. É aqui que o alecrim se torna um aliado silencioso, mas poderoso. Ao aplicá-lo com uma massagem suave, não apenas suas propriedades curativas penetram na pele, como também a circulação local é ativada, ajudando o sangue a fluir melhor e levando vida aonde antes havia apenas peso e desconforto. Mas há algo ainda mais importante: o ato da massagem. Em muitas regiões da Ásia, cuidar do corpo não é visto como um luxo, mas como um dever. Aplicar o óleo de alecrim com as mãos aquecidas, em silêncio, com atenção, não é apenas um tratamento físico. É um momento de reconexão. Cada toque ativa não apenas os tecidos, mas também o amor próprio. A massagem lenta, dos tornozelos para cima, seguindo o fluxo natural do retorno venoso, estimula o sistema linfático, relaxa a musculatura profunda e libera tensões acumuladas. E quando isso acontece, o corpo responde com gratidão. Os benefícios não demoram a aparecer. Em poucos dias, muitas pessoas relatam que as pernas estão menos dormentes, mais leves ao caminhar e com menos cãibras à noite. A pele também muda, fica mais hidratada, mais elástica, mais viva. Não porque o alecrim seja mágico, mas porque ele desperta funções que estavam adormecidas. Após uma semana, muitos idosos descobrem que conseguem subir escadas sem parar, passear sem medo de tropeçar e até dormir melhor, sem interrupções causadas por dores musculares. E o melhor, não é preciso gastar muito dinheiro nem recorrer a tratamentos invasivos. O óleo de alecrim é fácil de encontrar e, se quiser, pode ser combinado com outras essências igualmente eficazes. Por exemplo, o óleo de lavanda potencializa o efeito relaxante, enquanto o de arnica é ideal para quem sofre com pancadas ou sensibilidade muscular. Basta diluir algumas gotas em um óleo base, como o de amêndoas ou coco, para criar uma fórmula personalizada. O mais valioso dessa prática é que ela devolve à pessoa o controle sobre o próprio bem-estar. Não se trata de depender de comprimidos nem de aparelhos. É sobre criar um hábito simples e sagrado, uma rotina diária em que o corpo é ouvido, cuidado e tocado com carinho. E quando isso acontece, não são apenas as pernas que mudam. Muda também o ânimo, a confiança, a energia com que se enfrenta o dia a dia. Porque cada gota de alecrim aplicada é um sinal ao corpo de que ele continua sendo valioso, em qualquer idade. Na cultura oriental, o cuidado com o corpo é vivido como um verdadeiro ritual. Não são gestos mecânicos nem atividades apressadas, mas momentos de presença, respeito e conexão. Aplicar óleo de alecrim nas pernas pode parecer algo simples,
Mas quando feito com atenção e constância, transforma-se em uma prática poderosa de saúde. Não se trata apenas do óleo que se usa, mas de como se usa. E é aí que está o segredo que muitos ignoram. O momento ideal para aplicá-lo é após um banho morno, quando a pele está limpa, os poros abertos e os músculos mais receptivos. Mas, se isso não for possível, basta garantir que as pernas estejam limpas e secas. O essencial não é a perfeição, e sim a intenção. Segurar o frasco entre as palmas das mãos por alguns segundos ajuda a aquecer o óleo, preparando-o com o calor das mãos e criando um ambiente de conexão. Em seguida, pingam-se 5 ou 6 gotas nas mãos, que são friccionadas lentamente. Inala-se profundamente o aroma herbal do alecrim. Pelo nariz entra o frescor que acalma. Pela boca sai a tensão. Assim, o corpo se prepara para receber o toque. Começa-se pelos tornozelos, sempre em direção ascendente, seguindo o fluxo natural da circulação. Com movimentos circulares, massageiam-se as panturrilhas. Faz-se uma pausa atrás dos joelhos, onde muitas vezes a tensão se acumula, e continua-se até as coxas. A pressão deve ser firme, mas suave, sem causar dor. Alguns preferem movimentos circulares amplos, outros deslizamentos lentos, como se estivessem abraçando as pernas. Na região das coxas, os movimentos podem ser mais envolventes, despertando a energia muscular adormecida pelo sedentarismo. Cada perna pode receber entre 5 a 7 minutos de dedicação consciente. Durante esse tempo, as distrações ficam de lado. Restam apenas a respiração, o toque e o aroma relaxante. Essa rotina pode se tornar um verdadeiro refúgio diário. Pela manhã, ela energiza para o dia que começa. À noite, alivia a tensão acumulada. O que faz diferença não é fazer uma vez, mas com constância. Aplicar o óleo 2 vezes ao dia durante uma semana pode trazer melhorias visíveis. Depois disso, o ideal é manter o hábito, 1 vez por dia, ou sempre que as pernas pedirem cuidado. Para potencializar os efeitos, pequenos gestos podem ser acrescentados à prática. Elevar as pernas sobre 2 almofadas por 15 minutos após a massagem favorece o retorno venoso e reduz o inchaço. Também é possível colocar uma toalha morna sobre as pernas, permitindo que o calor úmido abra os poros e o óleo penetre mais profundamente. E talvez o mais valioso não esteja no óleo nem nos movimentos, mas no silêncio, naquele espaço sem telas, sem pressa, sem exigências. Só restam o corpo, a respiração e o cuidado. E quando a gente se entrega com presença, algo desperta lá dentro. Não é só a dor física que alivia, a alma também se aquieta, porque cuidar do corpo é uma forma de ouvir o próprio coração. O que mais surpreende quem começa esse ritual não é apenas o alívio nas pernas, mas o quanto algo dentro de si começa a mudar, e rapidamente. Em apenas uma semana, muitas pessoas redescobrem sensações que julgavam perdidas. Leveza ao se mover, confiança ao caminhar, descanso ao dormir. No primeiro dia, o óleo não faz milagres, mas abre um espaço de cuidado, de pausa, de conexão. Aplicá-lo com atenção, sem pressa, é como dizer ao corpo: estou aqui para você. Esse pequeno gesto já transforma o ambiente interior. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, adormece-se com mais serenidade, como se algo invisível começasse, enfim, a se soltar. No dia seguinte, ao se levantar, já se percebe uma leve diferença. As pernas não estão tão rígidas, os movimentos fluem melhor e as câimbras não surgem com a mesma intensidade. Ao longo do dia, o desconforto não desaparece por completo, mas deixa de comandar a experiência. Até o ânimo muda. Surge uma sensação de que o corpo está escutando e respondendo. Aos poucos, os passos se tornam mais leves, arrasta-se menos os pés e caminhar de um cômodo ao outro já não parece uma missão impossível.
Uma leveza, antes ausente, começa a se manifestar, e com ela renasce a esperança. Com o passar dos dias, a pele também muda. As pernas, que antes pareciam opacas, secas, sem vida, começam a ganhar um novo brilho. Ao tocá-las, já não estão tão tensas ou inchadas. Subir escadas exige menos esforço e, em vez de se agarrar ao corrimão com receio, faz-se isso com firmeza. Aquela sensação de "eu não consigo" começa a se transformar em um "talvez eu consiga". Até sair para uma caminhada curta se torna possível, sem dor, sem medo, apenas com atenção e passos conscientes. Os tornozelos se movem com mais liberdade e as pernas, além de doerem menos, parecem mais firmes, mais nossas. Algo dentro também desperta, uma confiança suave e silenciosa, que nos impulsiona a sorrir mais, a nos vestir com mais cuidado, a nos olharmos com outros olhos. As pernas deixam de ser vistas como um peso e passam a ser reconhecidas como uma parte viva do corpo que merece atenção. Diante do espelho, já não se busca perfeição, e sim sinais de recuperação, de presença, de amor próprio. Ao final da semana, muitas pessoas param por um instante antes de aplicar o óleo, apenas para observar suas pernas com gratidão. Não por serem perfeitas, mas por terem respondido, por estarem ali, por estarem vivas. O que começou como um gesto pequeno transforma-se em um momento sagrado, um espaço de respeito pelo corpo que muda, aos poucos, a forma como nos relacionamos com nós mesmos. Essa semana não marca o fim de um processo. É o começo de uma nova etapa. Alguns continuam aplicando o óleo uma vez ao dia, outros preferem fazer à noite. Não existe regra rígida. O que realmente importa é a constância, porque até pernas cansadas, inchadas ou doloridas podem voltar a se sentir leves e fortes, quando recebem, dia após dia, o cuidado que merecem. Embora o óleo de alecrim seja profundamente eficaz para revitalizar pernas cansadas, ele não é o único presente que a natureza nos oferece. Em diferentes partes do mundo, especialmente nas práticas da medicina tradicional oriental e europeia, outros óleos essenciais também são usados, cada um com propriedades únicas, pensadas para aliviar sintomas específicos. Descobrir qual deles se adapta melhor às suas necessidades pode fazer toda a diferença na sua rotina de autocuidado. O óleo de árnica, por exemplo, é ideal para quem sofre com inchaço frequente nas pernas, hematomas inexplicáveis ou dor ao toque após caminhar ou passar muito tempo em pé. Extraído de uma flor amarela que cresce nas montanhas, ele é usado há séculos para acalmar tecidos inflamados, relaxar músculos tensionados e reduzir a sensibilidade em áreas fatigadas. Sua absorção é rápida e seu efeito é percebido como um afago que alivia sem agredir. O óleo de lavanda é perfeito para quem deseja não apenas aliviar o corpo, mas também acalmar a mente. Muito além do aroma agradável, a lavanda possui propriedades profundamente relaxantes. Aplicada nas pernas, ajuda a aliviar tensões musculares, reduzir câimbras noturnas e preparar o corpo para um sono reparador. Muitas pessoas o mantêm sempre ao lado da cama e, ao respirar sua essência, já sentem alívio imediato. Usado sozinho ou combinado com o alecrim, potencializa os efeitos de relaxamento e bem-estar. O óleo de castanha da Índia, também conhecido como castanheiro da Índia ou castanha de cavalo, é especialmente recomendado para quem sofre com má circulação, varizes ou a sensação de pernas inchadas ao final do dia. Esse extrato, originário da Europa, tem sido amplamente estudado por sua capacidade de fortalecer as paredes das veias, melhorar o retorno do sangue ao coração e aliviar a pressão nas extremidades inferiores. É ideal para casos de tornozelos inchados ou fadiga persistente nas pernas. O óleo de menta merece uma menção especial. Apesar de ser menos falado,
Seu efeito refrescante e revigorante o torna um excelente aliado nos dias mais quentes ou quando as pernas estão especialmente pesadas. Uma única gota misturada ao óleo de alecrim pode proporcionar uma sensação imediata de leveza, além de estimular a microcirculação em regiões mais frias ou dormentes. Cada um desses óleos pode ser usado de forma individual ou combinados, de acordo com a necessidade do momento. Uma fórmula muito popular na Ásia e na Europa consiste em misturar algumas gotas de alecrim, lavanda e árnica em uma base de óleo vegetal, como o óleo de amêndoas doces. Essa mistura é aplicada após o banho, com as mãos aquecidas, em um ambiente calmo e acolhedor. O mais importante é aprender a escutar o próprio corpo. Há dias em que a dor é mais muscular, outros em que o inchaço se destaca, ou simplesmente momentos em que a alma clama por paz. Não é preciso ser um especialista nem gastar muito dinheiro. Basta ter vontade, atenção e um pouco de constância. A combinação certa de óleos pode ser ajustada ao seu ritmo de vida e aos sintomas reais que você sente. Porque quando cuidamos de nós mesmos com consciência, esses óleos deixam de ser apenas líquidos aromáticos e se transformam em mensagens silenciosas de amor próprio que o corpo reconhece, acolhe e agradece. O óleo é um grande aliado, mas não age sozinho. Assim como uma planta precisa de sol e água para crescer, o corpo também precisa de uma combinação de cuidados para se renovar e se fortalecer. Muitas pessoas que começam a usar os óleos descobrem que, ao somar alguns hábitos simples ao uso diário, os resultados se multiplicam de maneira surpreendente. Não se trata de fazer exercícios pesados nem de mudar radicalmente a alimentação. Trata-se de pequenos ajustes diários que, com o tempo, trazem grandes benefícios. Um dos hábitos mais eficazes é incorporar movimento consciente logo pela manhã. Uma caminhada leve de apenas 10 minutos, em ritmo tranquilo e respirando ar puro, já é suficiente para ativar a circulação, oxigenar os tecidos e despertar o corpo com suavidade. Esse passeio, mais do que um exercício físico, torna-se um ritual de bem-estar. Um momento para se reconectar consigo antes do dia começar. Também é possível incluir exercícios simples dentro de casa, especialmente se você passa muitas horas sentado. Por exemplo, ficar na ponta dos pés e descer devagar fortalece as panturrilhas. Esticar uma perna por vez, sentado em uma cadeira, ativa os músculos das coxas e fazer pequenos círculos com os tornozelos ajuda a descongestionar regiões com pouca mobilidade. Essas práticas não tomam mais que 5 minutos por sessão, mas seu impacto acumulado é profundo. Outro passo importante é adotar uma alimentação mais consciente. Não é necessário cortar tudo o que se gosta, mas sim incluir alimentos que favorecem a saúde vascular. Saladas com alho cru, chás de cúrcuma à tarde, frutas antioxidantes como mirtilos ou amoras, e uma leve redução no consumo de sal, principalmente à noite. Essas escolhas ajudam a diminuir a retenção de líquidos e a melhorar a vitalidade como um todo. O descanso adequado também tem um papel fundamental. Tirar 15 minutos após o almoço para deitar-se com as pernas elevadas sobre almofadas ajuda a melhorar o retorno venoso e a aliviar a pressão acumulada ao longo do dia. À noite, dormir com uma almofada macia sob os tornozelos pode evitar o acúmulo de sangue nos pés, favorecendo um sono mais profundo e reparador. Manter-se hidratado durante o dia, embora pareça um detalhe pequeno, faz uma diferença real. Beber água com frequência, sem esperar sentir sede, ajuda a reduzir a sensação de peso nas pernas e previne câimbras noturnas. Além disso, a pele se mantém mais flexível, hidratada e com aparência mais saudável. E talvez o mais transformador de tudo, reservar um tempo para si. Um momento de silêncio, sem televisão, sem celular, sem distrações.
Pode ser enquanto aplica o óleo nas pernas ou simplesmente ao olhar o céu pela janela. Esse pequeno espaço de calma tem o poder de reorganizar o interior, porque o corpo não responde apenas ao toque físico, mas também ao ambiente emocional em que está inserido. Esses hábitos, quando combinados com o uso do óleo de alecrim ou de outros óleos naturais, criam uma rede de cuidado integral. Eles fortalecem a mobilidade, aumentam a confiança e aprofundam a conexão com o próprio corpo. Não são obrigações. São gestos conscientes que lembram, dia após dia, que o bem-estar não depende da idade, mas do cuidado que se escolhe cultivar. Suas pernas caminharam com você por toda uma vida. Subiram escadas, sustentaram seu peso nos momentos mais difíceis, te levaram a encontros, despedidas, festas, compromissos e silêncios. Talvez hoje doam, estejam pesadas ou limitadas, mas isso não significa que estejam perdidas. Ao contrário, é um sinal de que merecem atenção. Cuidar das suas pernas, com um óleo natural, com movimentos suaves, com respiração consciente, não é algo superficial. É um gesto de gratidão por um corpo que ainda tem muito a oferecer. Mudar não exige grandes sacrifícios, só exige uma decisão. Comece hoje. Talvez com alguns minutos de massagem usando óleo de alecrim, talvez com uma caminhada leve na sua rua, talvez com um copo de água entre as refeições ou com as pernas elevadas no fim da tarde. Não subestime esses gestos. São pequenas sementes que, regadas com constância, podem florescer em forma de alívio, leveza, firmeza e descanso. O mais importante é entender: ainda dá tempo. Seu corpo continua ouvindo e você ainda pode fazer algo por si mesma. Se este conteúdo te ajudou, se trouxe clareza, esperança ou até mesmo um novo hábito para cuidar de você, eu te convido a agir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder mais conselhos como este e compartilhe com alguém que também esteja precisando de alívio nas pernas. Porque quando a gente compartilha saúde, a gente compartilha vida. Lembre-se, não se trata de voltar a ter 20 anos. Trata-se de sentir-se viva em qualquer idade. Até a próxima, e que cada passo seu seja cheio de leveza, amor próprio e bons hábitos.